Bom, vamos falar um pouquinho sobre filtragem. Temos aqui o sistema e a solução ótima nessa seção. Vamos lá. Ó, o meu sistema é o seguinte: xk mais 1 é igual a A vezes xk mais G vezes WK. YK é igual a C vezes xk mais H vezes VK. W e V são vetores aleatórios. A gente vai considerar eles independentes. Esse valor não depende estatisticamente desse aqui. E outra hipótese que a gente vai assumir é que H vezes H transposto seja positiva definida, essa matriz aqui. O que a gente tem? A gente tem um sistema, só que eu não consigo saber quem é o valor xk. Eu sei que tem um ruído adicionado, mas eu não consigo acessar esse valor de xk. Mas eu tenho acesso a essa outra informação, yk, que é uma função de xk também. Ó. Então eu não tenho acesso ao x, mas eu tenho acesso ao y, que é uma forma de enxergar, por assim dizer, enxergar quem que é o x. E agora a gente vai escrever uma expressão para estimar o x, ou seja, eu quero uma expressão que se aproxime dessa. É o que a gente vai procurar fazer. Então o estimador a gente vai indicar por esse chapeuzinho. O estimador no instante k mais 1, dadas as informações do x chapéu até o k, é feita por essa expressão. Veja que eu quero imitar esse sistema, a matriz A eu conheço, eu não conheço o xk. Como eu não conheço o xk, então eu vou pegar a estimativa anterior, que é o x chapéu. Então eu vou usar a minha matriz A, que é conhecida, vou usar a minha estimativa anterior, mas a gente não tem um ruído aqui. Veja que eu vou procurar escrever essa expressão do ruído aqui na frente, mas veja só como que eu vou fazer. Perceba, se eu tirar esse cxk, passar ele para o lado esquerdo aqui da igualdade, então fica y menos cxk, é o que está aqui no parênteses. Mudando logicamente o xk para o xk estimado, já que eu não tenho acesso ao xk. Então vou usar o estimado. E esse ruído aqui, que é o HVK, ele está em função de H, certo? Eu queria que fosse algo mais ou menos parecido com esse aqui, em função de G. Então vamos pré-multiplicar por uma matriz LK, de forma que isso aqui tenha, digamos assim, um gostinho da matriz G. Tá? Essa matriz LK eu não conheço, eu estou colocando vou impor uma coisa aqui, vou impor uma condição, depois eu me viro, vou procurar achar a expressão dela para se aproximar desse comportamento do GWK. Logicamente que eu vou ter um estimador e vou ter o valor real, e eles não vão ser iguais. Então a gente vai definir o erro aqui, que é o x-til. Eu já vou falar aqui logo em seguida, esqueci aqui, ó. A gente está assumindo que a média desse ruído WK e a média do VK é zero, tá? O processo WK e o VK são independentes, estatisticamente independentes, e o segundo momento de WK é a identidade, e também o segundo momento de VK é a identidade. A gente está assumindo assim, tá? E o valor esperado de x0, o primeiro valor aqui, eu não conheço o próprio x0, mas eu tenho o valor esperado dele, que eu vou chamar de x barra, tá? x0 barra. Então, voltando aqui, o erro de estimação é o seguinte: o valor real menos o valor estimado. Essa expressão menos essa, tá? Exatamente o que eu vou fazer aqui na segunda linha. Vamos pegar quem que é o xk mais 1. Se a gente definir o xk dessa forma, então o que é? Eu pego essa expressão do xk menos a expressão do x chapéu. Então xk mais 1, xk mais 1 chapéu. Vou fazer esse valor menos esse, que vai dar o x-til, e essa expressão menos essa, que vai me dar toda essa coisa aqui na frente. Eu vou falar mais ou menos por cima, mas seria bom que você pegasse um papel e escrevesse. Vamos lá. A xk menos a x chapéu. A gente tem a matriz A nos dois termos, a gente põe ela em evidência. Está aqui o A em evidência. X menos o x chapéu vai dar o x-til. Está aqui.
Eu vou falar sobre essas outras aqui e depois eu volto nesse aqui, no LC. Olha lá. Esse termo menos, não tem ninguém aqui para juntar nem a letra G nem o W para colocar em evidência, então ele aparece aqui. Se eu pegar aqui, quem que é o YK? Essa expressão aqui, ó, certo? Sendo que aqui é X, é o XK, CXK mais HVK. CXK mais HVK. Então veja que eu tenho CX mais o HW. CX tem aqui e CX tem aqui, ó, subtraindo uma coisa da outra. Então é CX menos o CX chapéu. A gente põe o C em evidência. Tá aqui. Tem um L pré-multiplicando, tá aqui. E o X que eu falei que tá aqui, esse Xzinho daqui, menos o X chapéu, esse é exatamente o X tio, então eu coloquei em evidência. Já apareceu essa expressão aqui, tá completa. E o que eu falei mais era YK, é esse cara aqui mais esse, né? Então fica L vezes H vezes VK. LHVK, tá? Negativo. Porque é essa expressão de cima menos a expressão de baixo. Então essa aqui vai ficar toda negativa. Tem um menos aqui no A. Então no AX vai ser o que a gente vai usar nessa diferença aqui. Que dá isso aqui. Tem um menos no L, que aparece menos L aqui. E o C que vai aparecer aqui também. E o sigma K. Que a gente vai definir o sigma K como sendo o valor esperado do segundo momento de, o segundo momento de x-til, que é o valor esperado de x-til vezes x-til transposto. Eu escrevi aqui para minimizar o traço. Por quê? Veja o seguinte. Qual que é a norma quadrática desse erro aqui, em valor esperado? Vamos olhar de trás para frente nessa expressão. O valor esperado da norma do erro, né? É o erro de estimação que a gente definiu. O erro de estimação, que é a norma dele ao quadrado, o valor esperado disso é o quê? Pega esse valor aqui dentro, vamos aplicar o traço nele, é um escalar, certo? Então aplicamos o traço de um escalar, é o próprio escalar. Quando a gente tem essa norma ao quadrado, ela é a mesma coisa aqui. O xk transposto, xk, x transposto x. Então é o traço disso. Até agora eu não fiz nada. O que tem uma coisa interessante aqui, ó. O traço, ele tem uma propriedade de comutar as matrizes. Quando é um produto aqui dentro, a gente consegue comutar de forma a formar um ciclo, tá? Então a primeira matriz eu posso jogar no final e assim por diante. Posso pegar, como se fosse, por exemplo, essa expressão estivesse dentro de um traço, poderia colocar o LK aqui na frente, é o mesmo traço. Se eu pegasse o H e colocasse na frente, seria o mesmo traço. Se eu pegasse o H transposto e colocasse na frente, e assim por diante. É o que eu vou fazer com esse X transposto. Coloquei ele aqui na frente. Então ficou isso aqui. Esses dois operadores, a esperança e o traço, eles são lineares, tá? E por eles serem lineares, tem uma propriedade bem legal. Eu consigo trocar de ordem deles. Então fica o traço da esperança. É a esperança do traço. Ora, mas o que temos aqui dentro é exatamente o que? A definição do sigma K. O traço do sigma K. Então o que é? Quando a gente quer minimizar o erro de estimação, é o que? Minimizar o traço de sigma K. Por isso que eu coloquei, para minimizar o traço. Pela independência desses dois processos aqui, e as suas médias serem zero, a gente pode abrir essa expressão aqui, o sigma associado a esse xk mais 1, e vai ser o seguinte, ó, o sigma k mais 1 é o valor esperado do xk mais 1 transposto, que é aqui pela definição, que a gente definiu assim, é igual ao quê? Quem que é o xk mais 1 transposto? O valor esperado disso aqui. Xk mais 1 é toda essa expressão?
Então a gente vai usar ela. Vai ser o produto disso aqui, tudinho, vezes tudo isso aqui de novo transposto. É o que está aqui, ó. Ele aqui vezes ele transposto. Então a gente tem 3 termos multiplicando outros 3 termos transposto. Então vai ter 9 termos. O primeiro é esse vezes esse transposto. O segundo é esse vezes esse transposto. O terceiro é esse vezes esse transposto. O outro é esse vezes esse transposto. O outro é esse vezes esse transposto. O outro é esse vezes esse transposto. E assim por diante. O último é esse vezes esse transposto, esse vezes esse vezes esse. Então temos 9 termos. Como as médias de W e V são média zero e eles são independentes entre si e também são independentes do próprio xk, tá? Xk é variável aleatória e são independentes de WK e VK. Quando a gente tem essa independência, então quando eu multiplicar essa variável aleatória xk pelo VK, essa média é zero, porque são independentes. E esse carinha tem média zero. Esse tem uma média, digamos, um x barra, por exemplo. Mas esse tem média zero e são independentes. Quando são independentes, basta multiplicar as médias. Então isso vai dar um x barra vezes zero. Quando multiplica, cancela. Então quando eu multiplicar esse por esse, dá zero. Quando eu multiplicar esse por esse, dá zero. Em valor esperado, tá? E a mesma coisa acontece aqui. Quando eu multiplicar esse com esse, dá zero. Multiplicar esse com esse, dá zero. E a mesma coisa acontece entre esse. Que esse aqui dá zero, esse aqui dá zero. Zero vezes zero dá zero. Então o que sobra? Esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então é esse vezes esse xk, né, vezes o xk transposto vezes essa matriz transposta. Essa matriz ela não é aleatória. Então o operador esperança essa matriz é constante em relação ao operador esperança. Ela sai fora do operador. Então fica aqui a matriz aqui na frente. E a gente tem x transposto. E esse x transposto, por definição, é o próprio sigma k. Está aqui. E depois aparece essa matriz pós multiplicando de novo transposta. Que ela é constante em relação ao operador esperança. Porque ela não é aleatória. De novo, agora a gente tem isso aqui. E como a gente assumiu que W transposto, esse valor esperado é a identidade, então quando a gente, ou melhor, o V, né? O V, que vai aparecer aqui agora. Então fica esse termo vezes ele transposto, tá? A identidade ela está aqui dentro, entre os dois H's, que é esse valor esperado aqui. De novo, o L vezes o H, ele não é aleatório, então ele não é influenciado e nem influencia o operador esperança. Então fica L e H é uma constante que sai fora. Aí aparece o valor esperado do V transposto, que a gente sabe que é a identidade. Então a gente põe a identidade, o H de novo aqui e o LK transposto de novo aqui, porque são constantes em relação ao operador esperança. E a mesma coisa acontece com o GWK. O WK vezes o WK transposto, a gente tem que a identidade. O G ele é constante, ele sai do operador esperança. E o G transposto que está pela direita também sai da esperança e fica GG transposto. Então a gente tem uma expressão sigma k mais 1 para essa matriz aqui. Que ela é exatamente, o traço dela é exatamente o quadrado da norma do erro de estimação em valor esperado. A gente quer minimizar o que? O traço da sigma k. O que a gente faz? Deriva o traço em relação a LK. Tá. Então a gente vai derivar o traço de sigma k em relação a LK. Lembra aquela matriz que a gente impôs aqui? Então a gente vai derivar em relação a ela. Igualar a zero. Condição necessária de otimalidade. Ou seja, eu quero minimizar esse sigma k, que é dado por essa expressão aqui. Sigma k mais 1 é dado por essa expressão. E veja que é uma função quadrática em relação ao LK.
LK, LK, né? Vai aparecer esse termo duas vezes, isso é o quadrado. E aqui a gente tem um termo quadrático também, em relação ao LK. Então, a gente vai derivar em relação ao LK igualar a zero. Derivar quem? O traço, que é esse carinha que a gente quer minimizar. Então, vamos lá. Derivando o traço de sigma k mais 1 em relação ao LK, é o quê? Derivar essa expressão. O traço, ele é linear, e a derivada é um operador linear em relação a outros operadores. Então, a gente pode trocar a ordem deles aqui. Então, a gente tem a derivada disso aqui. Vamos trabalhar essa primeira parte aqui, ó. Então, L, H, H, L. A gente derivando essa expressão em relação ao LK é o que? A gente desaparece com esse L, por exemplo, esse L transposto. E é o 2, né? Tomba, isso aqui é como se fosse L ao quadrado, pensa assim. Tem L ao quadrado, então tomba o 2 no chão e tira uma unidade. Então fica L ao quadrado, fica L elevado a 1. Então aparece só um termo L aqui. Tá? Mas o que? Isso aqui é uma constante. Em relação ao LK, ele não varia, ele não muda, esse termo aqui. Então dá zero. Agora vamos derivar essa expressão aqui. Coloquei esse termo aqui na frente, para não atrapalhar. E coloquei esse aqui, ó. A vezes sigma vezes A está aqui. A vezes sigma vezes menos L C transposto. Então é A vezes sigma C transposto L transposto. E agora menos LC sigma A, menos LC sigma A, menos LC e menos LC fica mais positivo, tá? LC sigma CL, tá aqui, ó. Abrimos os termos. Dentro do traço, olha que legal, dentro do traço a gente consegue transpor as matrizes da maneira que a gente quiser. Porque o traço de uma matriz é exatamente igual ao traço dessa mesma matriz transposta. Então a gente pode brincar com os transpostos aqui. Então a gente deriva isso aqui em relação ao LK. Quem que depende do LK? Esse termo não depende, então dá zero. Ele não varia. Conforme eu vario o LK, esse termo aqui ele não varia. Ele é constante, então a derivada é zero. Quem mais que varia? Esse termo depende de L, esse termo depende de L, esse termo depende de L. Se a gente brincar com os transpostos, eu posso escrever... Aqui está A sigma C, aqui está C sigma A. A gente pode brincar com os transpostos e esse aqui vai ficar igualzinho esse aqui. Ou esse aqui ficar igualzinho esse aqui. Tá? Porque quando a gente toma o traço de uma matriz, é exatamente o traço da sua transposta. Veja que esse termo é o transposto desse. Então eu resolvi escrever dessa forma aqui. Então esse termo aparece duas vezes. E aqui, ó, de novo, temos um quadrado aqui, ó. Então, tombo 2, tira uma unidade, ou seja, tira uma matriz L. Então, desapareceu um L daqui. Se você achar que está estranho aqui, basta brincar com os transpostos, você consegue chegar nessa expressão. Ou seja, esse termo aqui, menos duas vezes esse termo aqui, tá? Mais duas vezes esse termo que está aqui. Veja, tem 2, 2, 2. Pode pôr ele aqui em evidência. Tá? Então, o que a gente queria fazer? Deriva o traço em relação a L e igual a zero. Agora a gente vai querer uma forma de deixar esse traço sendo zero. Como que a gente faz esse traço ser zero? Uma condição suficiente para esse traço ser zero é que essa matriz seja zero. Quando a gente faz isso, a gente pode pegar isso aqui, tudo que está aqui dentro, e igualar a zero. Então, o que é essa matriz? A gente pode passar isso aqui para o lado direito da igualdade. E a gente multiplica a direita dessas duas expressões pelo inverso disso aqui. Tá? Por isso que a gente pediu que o HH transposto seja positivo definido. Porque quando essa matriz é positiva, e essa aqui, por definição dela, ela é positiva semi-definida. Uma coisa semi-definida positiva mais uma coisa positiva fica positivo. E quando a gente tem uma coisa positiva, a gente consegue inverter a matriz.
Então essa matriz aqui ela existe, essa inversa existe, tá? Quando o H transposto é positivo, definido. Então a gente pós-multiplica pela inversa, os dois lados da igualdade, então isso aqui dá identidade, fica o LK. E esse lado aqui fica isso aqui. Olha lá a expressão da matriz L. Lembra que a gente não conhecia a L, agora a gente já sabe quem que é a L. Então, a gente já sabe quem que é essa L que está aqui, ó. Basta pegar aí o valor estimado que a gente tinha antes, multiplicar por A. A matriz L a gente calcula em função de quem? Do sigma K anterior. Não, do próprio sigma K. Sigma K a gente consegue calcular com essa expressão aqui. Veja que ninguém aqui depende de X. Ó, não depende de X, não depende do W nem do V. Olha aqui. Não, cadê? Aqui, ó. O sigma K mais 1. Ninguém depende de X nenhum. Tudo matriz. Matrizes conhecidas. O A é conhecido, o C é conhecido. O LK anterior que a gente tinha, para a gente determinar o K mais 1, a gente tem o LK sendo usado aqui. O LK a gente já tem, então. E o G a gente tem, o L a gente tem, o H a gente tem, o C, o A, todo mundo é conhecido. O sigma a gente já tem também. Só precisamos de uma condição inicial para começar esse processo. E uma vez que a gente tem uma condição inicial para esse processo, a gente consegue calcular o LK para aplicar nesse próprio processo, que está usando o LK aqui dentro, e também nesse processo daqui, o estimador. Então, o estimador é igual a A vezes a estimativa anterior, mais SLK, que a gente já sabe como calcular. O YK é a saída do sistema. E o C vezes a estimativa anterior de novo aqui. Tá, então como que eu começo esse processo? Basta definir, lembra lá o XK, K-1, né? Barra K-1. A gente precisa de um X0. Quem que é esse X0? Basta a gente pegar a média de X0. Lembra que a gente definiu a média aqui? Se a gente pegar a média, o que acontece? A média é a melhor estimativa inicial. A gente precisa de uma estimativa para o X0, para o XK, né? Para a gente iniciar o processo de estimação ali do meu sistema dinâmico. Quando a gente faz isso, a gente está usando exatamente a covariância do X0. O X0 é uma variável aleatória de média X0 barra. Quem que é o sigma 0? Por definição é isso aqui. E isso aqui a gente também definiu como sendo o valor real menos o valor estimado. O valor estimado é a média. Então o x menos a média, o segundo momento de x menos a média, é a covariância. É por definição a covariância.